Bom, gente, hoje então, aula passada a gente viu hidrostática, que não envolvemos movimento na água, água estática, parada. Hoje, hidrodinâmica. Então hoje a gente vai ver o que? Vamos ver a água em movimento. Vamos pôr a água para movimentar, tá? Então o que é hidrodinâmica? Tá? Então já diz, ó, tudo que tem dinâmico no meio é alguma coisa que está em movimento. Então hidrodinâmica é a ciência que estuda o que é a água em movimento. Tá? E aqui dentro desse assunto, o que a gente vai abordar? A gente vai abordar vazão, vamos abordar regime de escoamento e equação de continuidade, tá? Esses três assuntos aí que eu separei para a gente ver hoje. Então vamos lá, o que é vazão? Tá? Para a gente calcular a vazão, tem duas formas de calcular a vazão. Uma delas é o modo mais fácil, né? Que se você está medindo a vazão de alguma coisa, você está vendo o que? Quanto que sai, o volume que sai por tempo. Por exemplo, aqui nessa torneira, uma torneira está jorrando 10 litros de água por minuto. Um cano está saindo daquele cano lá, está saindo, vamos supor lá, 150 litros de água por minuto. Então, isso é a medida de vazão, volume por tempo. A outra maneira da gente calcular a vazão é a gente pegar a área e multiplicar pela velocidade de deslocamento daquele fluido. Então, a área por onde ele está sendo canalizado, por a área do cano que ele esteja, tá? Vezes a velocidade que ele está se deslocando dentro de um duto. Ok? Então aqui, Q é a nossa vazão, a área, que o A aqui é a área da seção do tubo, tá? E o V é a velocidade do fluido no tubo, tá? Geralmente a gente trabalha isso aqui que jeito? A área a gente trabalha sempre em metros, né? Metros quadrados. E a velocidade a gente trabalha em metros por segundo, tá? São as unidades aí do sistema internacional. Observação: essa equação aqui, ela é muito utilizada para o dimensionamento de tubos com base na velocidade da área. Ok? Regime de escoamento. O que é o regime de escoamento? A gente tem três tipos de regime de escoamento. O regime laminar, onde a trajetória da partícula é bem definida. O regime turbulento, onde as partículas se deslocam desordenadamente. E o regime de transição, que é instável. Ele não tem uma constância, ele é instável. Tá? O que é o regime de escoamento? O regime de escoamento, ele já está dizendo que é o regime de escoamento, é a maneira com que um fluido ele está sendo conduzido por exemplo, aqui essa foto aqui do fundo, por esse canal aqui. Aqui tem um regime de escoamento, que essa água passa por aqui. Ok? O regime de escoamento ele é determinado pelo número de Reynolds. Tá? Esse número de Reynolds ele é adimensional, não tem uma unidade definida para ele, ele é adimensional. A gente calcula ele desta maneira aqui, ó. A velocidade vezes o diâmetro do tubo, do duto, que seja, que está por onde esse fluido está passando. E esse Vzinho diferenciado aqui, ó, parece um Vzinho aqui, é a viscosidade cinemática do fluido que a gente está querendo determinar o regime de escoamento dele. Tá? Onde aqui então? O número de Reynolds, né, é adimensional.
o V, velocidade em metros por segundo, o diâmetro aqui em metros, tá? Então, se você pegar o tubo lá, o tubo ele é de 70 milímetros, você vai ter que converter os 70 milímetros para metros, tá? E esse Vzinho esquisito aqui, né? Viscosidade cinemática em metros quadrados por segundo. Essa viscosidade cinemática aqui já tem tabelado, dependendo do fluido que você está trabalhando. Okay? A água, se eu não me engano, é 10 a menos 6 a viscosidade cinemática dela, se não me falha a memória. Então vamos lá. Os regimes de escoamento. A partir do resultado que der o número de Reynolds, você vai estabelecer o regime de escoamento para aquele fluido. Tá? Número de Reynolds menor ou igual a 2000 é um regime laminar. Número de Reynolds maior ou igual a 4000 é um regime turbulento. Tá? E entre 2000 e 4000, ele é um regime de transição. Ok? Vamos fazer então um cálculo. Vamos determinar aqui no caso o regime de escoamento, sabendo que um tudo não, né? Seria aqui um duto, tá? Escrever errado aqui. Um duto tem diâmetro de 75 milímetros e transporta água. Viscosidade cinemática da água 10 a menos 6, com vazão de 20 metros cúbicos por hora. Beleza? Primeiro passo, então, que eu aconselho quando a gente está calculando o regime de escoamento. Faz a vazão. Por que faz a vazão? Porque no número de Reynolds, você precisa da velocidade. E não tem uma fórmula específica para você calcular a velocidade da água. Você utilizando então aquela fórmula que eu passei para achar a vazão, você consegue aqui, ó, achar a velocidade. Ah, professor, mas eu não tenho a área. Lógico que você tem a área. Não é um duto? Um duto, ele é redondo, né? É um círculo. Então, a área da seção daquele duto, daquele tubo, é a área do círculo. Certo? Então, você pegando aqui, então, eu tenho a vazão, consigo achar a área, porque eu tenho aqui o diâmetro dele, e se eu não me engano, a área do círculo é π vezes, utilizando o diâmetro, né? Que a área do círculo é πr ao quadrado. Mas como eu tenho aqui o diâmetro, então se eu não me engano, é diâmetro vezes o π dividido por 4. Se eu não me engano, é isso. Então aqui eu consigo, a partir daqui do diâmetro, tenho a vazão, eu consigo achar a velocidade. A única coisa que eu tenho que fazer aqui, transformar essa vazão aqui para metros cúbicos por segundo. Por que eu tenho que fazer isso? Porque a minha velocidade, ela tem que sair em metros por segundo, já para ficar pronto para mim jogar na fórmula do número de Reynolds. Então aqui eu transformo isso aqui em metros cúbicos por segundo. Lembra lá a primeira aulinha que a gente teve lá, que eu passei as unidades, tudo lá, unidade de vazão, unidade de volume, como é que transformava de um para o outro, lá tudo. Lá tem como que transforma de metros cúbicos por hora para metros cúbicos por segundo. Lá tem como é que faz, tá? Mas vamos lá, aqui eu já deixei resolvido para nós, tá? Então vamos lá, ó. Mudando aqui a fórmula para a gente isolar a velocidade aqui, que é o que a gente quer achar, eu vou pegar o que? Se aqui está multiplicando, né? Passo para o outro lado, dividindo. Então vai ficar aqui, velocidade é igual a vazão dividido pela área. Então aqui, ó, a minha vazão, 20 dividido
por 3.600, porque eu já estou transformando aqui essa unidade para metros cúbicos por segundo. É só dividir por 3.600, dividido pela área do círculo. A área do círculo, π, vezes, aqui passei para metros, porque eu estou trabalhando aqui com metros. Então aqui eu tenho que trabalhar com metros também. Se você está trabalhando com metros, tem que ser tudo em metros. Π vezes diâmetro, passado para metros, 0,075 metros ao quadrado, dividido por 4. Fórmula área do círculo, utilizando o diâmetro. Ok? Que vai me dar que a velocidade de escoamento da água nesse tubo aqui é de 1,2575 metros por segundo. Então, achei a velocidade. Se eu achei a velocidade, tenho a velocidade já? Maravilha! Só jogar na fórmula lá para calcular o número de Reynolds. Aqui, ó, número de Reynolds, velocidade, tá aqui que eu achei, vezes 0,075 metros. Lembra que aqui na fórmula tem que ser em metros para calcular. Tá lá no comecinho, lá nos primeiros slides, tá lá. Dividido pela viscosidade cinemática, que tá aqui, ó. 10 a menos 6. 10 a menos 6. Fazendo tudo vai me dar 9.312,5. Regime turbulento. Por que regime turbulento? Olha lá, ó. Quando é maior ou igual a 4.000, regime turbulento. Então, meu regime de escoamento da água neste duto aqui, ó, é um regime turbulento. Pose. Que é AP? Positivo. Que é SL? Então, beleza. Equação de continuidade. O que é a equação de continuidade nos diz? O que é essa equação de continuidade? Bom, o que a equação fala aqui para mim? Ô, Lucas, Senhor, eu não entendi a primeira conta lá depois do... É π vezes o quê? π vezes o diâmetro. Você vai fazer 20 dividido por 3.600. Isso, dividido novamente, porque aqui, ó, eu só peguei a vazão aqui, e tô fazendo ela aqui para transformar em metros cúbicos por segundo. Só por isso que eu tô dividindo por 3.600. Aham. Então, vazão dividido pela área. Área do círculo, utilizando o diâmetro. Π vezes diâmetro ao quadrado, diâmetro em metros, eu transformei aqui em metros, dividido por 4. Tá, você vai pegar a vazão, o resultado da vazão, vai dividir por π, fazer vezes 0,075 ao Ao quadrado. quadrado, dividido por 4. Beleza, entendi. Isso aqui depois, hora que se aqui eu continuasse a conta aqui, ia pegar esse 20 por 3.600, ia dar um valor. E aqui ia me dar outro valor. Então, ia ficar esse valor dividido por esse valor. Dois números só. Uma fração, uma divisão normal. É que eu já joguei o resultado direto aqui. Ô, Lucas, Senhor, esse 4 aí seria o que mesmo? Desculpa. esse 4 é da fração. Aqui essa forma seria π vezes d dividido por 4. Π vezes Tá. d dividido por 4. É essa forma. Não, entendi. Beleza. Beleza? Obrigado. Então, continuando aqui, ó. O que a equação de continuidade fala pra gente? Seguinte. Quando você tem um tubo com uma área, a área desse tubo, vamos supor que aqui está entrando, a água está entrando por aqui. A área que está na entrada do tubo e a área que está na saída do tubo, que a água está saindo por aqui. Se as duas áreas aqui são iguais,
com velocidades iguais na água. A velocidade da água aqui é a mesma que aqui. Então, a vazão que eu tenho aqui é a mesma daqui. Pose. Agora, Pose. se na segunda situação aqui, ó, vamos pegar aqui um cano, um cano qualquer, a água passando dentro dele. A área que está entrando água nesse cano, essa área aqui é maior do que a área que está saindo a água, que a área aqui do cano é menor. Então, a velocidade daqui vai ser menor do que aqui. Porque aqui eu tive tive uma redução no cano aqui. Então a velocidade daqui é menor do que daqui. Porém, a vazão é a mesma. A vazão não muda. Todo mundo acha que quando você pega lá, você pega uma mangueira, vamos pensar numa mangueira. Você tem uma mangueira 3/4, aí você abriu a torneira, tá vazando água. Vamos pensar numa bomba. Você ligou a bomba com a mangueira 3/4, ligou, tá bombeando a água, tá saindo água na mangueira 3/4. Aí você reduziu essa mangueira de 3/4 para meia polegada. Aí você vai ver que a água que sai na extremidade de meia polegada, ela vai mais longe do que a de 3/4. Aí todo mundo acha o quê? Não, tá saindo mais água ali, né? A água tá indo mais longe. Negatocha. A vazão é a mesma. A vazão, se a constância com que a água é bombeada é a mesma, então, independente da bitola que você tem no encanamento, as velocidades são diferentes. Na onde é mais fino, a velocidade é maior. Porém, a vazão é a mesma. A vazão é a mesma. Independente se aqui é mais grosso e aqui é mais fino. Posiciona? Todo mundo entendeu? Certo, professor. Beleza, então. Professor, você tá gravando essa aula? Sim, senhor. Está gravado. E, inclusive, finalizamos.